Thunderbolts é melhor do que parece. Rapaz, é mais do que claro que em filmes de heróis, com personalidades insuportáveis, flopam. E quando vi Thunderbolts, que não teria apenas uma, mas 6, quase tive um derrame. Até porque eu vi fotos vazadas do Sentinela. E meu pai, que roupa feia. Mas não é à toa que ele é o herói mais forte. O cara tá armado. Por isso fiquei impressionado com o filme. Ele foi bem melhor do que eu esperava. E eu recomendo fortemente para quem é fã casual da Marvel. Mas antes de seguir para o vídeo, que contém spoilers, você foi avisado? Fala aí. Já viram Thunderbolts? Hyparam o filme? É a salvação da Marvel? Ou é apenas mais um filme flopado, genérico? Me conta aí nos comentários, vamos trocar uma ideia. Thunderbolts é basicamente os rejeitados dos Vingadores, que todos carregam seus demônios próprios do passado e precisam lidar com isso, enquanto aprendem a se aturar, onde dos 6, apenas me importava com 2 deles, o Bucky e o Walker. Porque o Bucky é foda, o cara só aparece para fazer algo útil na metade do segundo tempo, só para ser útil, e quando faz isso, ele humilha. E o Walker porque sempre soou como um personagem justiçado. Na série, com uma escrita super duvidosa do Soldado Invernal e Falcão, o cara foi vilanizado por assumir o escudo que o Falcão rejeitou e por querer defender o seu país. E geral o tratou como um monstro por ter executado um terrorista, que a Marvel insiste em dizer que era um civil, só que civis não explodem prédios e nem ameaçam pessoas, e as matam, inclusive fazem isso nesse filme. Então ver sua história sendo aprofundada e descendo o cacete foi bem legal. Apesar dos diálogos bobinhos, forçados da Marvel, que a esse ponto já é normal, eu daria um 10 pro filme, só pelo simples fato de terem executado Taskmaster T'Challa no início do filme. Yes! Apesar de que eu acho que só fizeram isso por causa da caveira, sabe, poderem lançar no lado chinês da força. Ah, meu amigo Trump, pode sim soltar suas merdas aqui agora, sem caveira, sem peito. Não pode. A história é basicamente uma intro para a nova fase da Marvel e a executa super bem. A relação dos personagens se inicia de forma caótica e aos poucos melhora, o que faz sentido já que ninguém se atura e eles tentaram se matar na primeira aparição. E não fecha nisso, precisam fugir, já que são a última evidência que a Valentina precisa se livrar para que o governo americano não aprenda pelos seus crimes e manipulações contra a humanidade. E meio que nessa bagunça surge Bob, um cara que estava na base onde os Thunderbolts foram enviados para tentar se matarem. Bob é a porra do Sentinela e aos poucos vai criando um vínculo com a Helena e consequentemente manifestando sua influência sobrenatural para cima dela e do Walker. Até que no fim ele se torna o vilão final da história, em um ponto onde ele evapora vidas com um movimento leve dos dedos. Foi assustador, cara. Pelo menos por alguns segundos. E sendo bem sincero, foi uma ótima intro. O personagem é patético e aos poucos vai crescendo até se tornar uma ameaça de verdade. Agora finalizando os pontos positivos, o filme possui 5 protagonistas iguais, só que uns mais iguais que outros. E considerando a última aparição da Helena no MCU, juro que não esperava que ela fosse tão interessante como o filme apresentou. Helena se mostra como alguém forte, mas com traumas, comete erros e percebe que precisa de ajuda para seguir adiante. Considerando que eu esperava ver outra She-Hulk ou Capitã Marvel, foi bem prazeroso ver uma protagonista humana. Agora, sobre o fim, foi revelado que os Thunderbolts se tornaram os novos Vingadores, e os créditos mostram que eles não foram completamente aceitos ainda. São defeituosos, não se encaixam bem, mas ainda salvaram o mundo com o poder da amizade, o que não pode ser julgado. Não havia outra forma de derrotar o Sentinela, convenhamos. Confesso que apesar da fórmula Marvel, o filme ainda se mostra bem diferente e não tem tanta porradaria quanto filmes da Marvel costumam ter, o que não atrapalha seu foco, porque a história não deixa de entreter. O que me preocupa é que a Marvel vem se machucando muito com obras medíocres anteriores, então o interesse popular não é tão forte quanto antigamente, e esses filmes ainda são muito caros. E espero que com todo esse potencial, eles gerem lucro, porque o filme merece ser lucrativo. Tenho que admitir, eu errei feio com meu julgamento. Podia jurar que Thunderbolt seria horrível, e ele acabou sendo um 8.5 sólido, e talvez eu vá ver nos cinemas novamente. E muito obrigado aos membros do canal. Toda ajuda contribui para esse sonho maluco que eu tenho.
e eu sou muito grato a vocês por isso. E se você ficou até aqui, considere dar uma olhada no meu novo livro, Cidade de Assassinos Abandonados. Um universo que sofre com superpopulação, onde homicídios não são ilegais. As noites trazem a presença de criaturas que procuram exterminar a humanidade. Christian, o lanceiro da crista de galo, é um jovem de uma ordem nobre que valoriza a lealdade e a honra, mas que não está pronto para lidar com a sociedade podre e com seus próprios demônios. E Rex, uma garota com o rosto lixado, líder de uma gangue medíocre que busca respeito a qualquer custo, inclusive aceitando serviços suicidas. E aí, criou interesse? Mais informações nos links abaixo.